Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Josiane Zanardi. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Previdenciário do IBDP. Pega seu café, porque hoje a conversa é sobre aquilo que mudou completamente a rotina da advocacia previdenciária, o INSS digital, dentro do processo administrativo. O processo previdenciário começa muito antes da ação judicial e hoje, mais do que nunca, ele começa dentro do INSS digital. Quem domina o processo administrativo previdenciário hoje domina grande parte do resultado do processo judicial amanhã. Então é um tema que nós precisamos ter atenção diária no dia a dia do nosso escritório. Então vamos falar sobre o novo procedimento administrativo previdenciário, INSS digital, a instrução 203 de 2026 e os impactos na atuação do advogado, bem como o que isso também pode impactar no tema 1124. Hoje, falar de advocacia previdenciária é necessariamente de processo administrativo bem estruturado. Nós não podemos mais usar o INSS como um balcão de pedidos apenas querendo um indeferimento para depois ajuizar a ação. Tudo começa no pedido do processo administrativo. O benefício não nasce no processo judicial, ele nasce no requerimento administrativo. E quanto mais técnico, estratégico e completo for esse processo desde a origem, maiores são as chances de concessão correta, redução de tempo de análise, prevenção de indeferimentos e até fortalecimento de futuras decisões judiciais, evitando que algumas questões cheguem à justiça de forma distorcida e que ocasione decisões desfavoráveis em situações que muitas vezes, no âmbito administrativo, são mais benéficas para o segurado. Nós vivemos uma transformação muito grande na forma de atuação perante o INSS. O processo físico ficou lá atrás e o advogado previdenciarista passou a atuar dentro de um ecossistema totalmente digital, integrado e cada vez mais automatizado. E é justamente aí que entra o INSS digital, né? O famoso GERID, ou para alguns colegas que ainda insistem em usar a senha do segurado, o meu INSS. E usar esses sistemas de forma correta vai impactar diretamente na qualidade do processo administrativo. Nós não estamos falando apenas de um simples protocolo eletrônico, mas de gestão de documentos, organização probatória, uma análise de exigências, controle de tarefas, comunicação com segurados, intimação, enfim, toda uma estratégia previdenciária. Hoje, um requerimento mal instruído pode gerar indeferimentos automáticos, cumprimento inadequado de exigências, perda de tempo de análises e até dificuldades futuras no Poder Judiciário. Porque, acreditem, já temos muitas decisões do Judiciário alegando falta de interesse de agir por respostas incompletas ou erradas nas perguntas do sistema, como, por um exemplo, a questão da atividade especial. Por outro lado, quando o advogado domina o sistema, entende os fluxos internos do INSS e utiliza corretamente as plataformas como o INSS digital, ele transforma o processo administrativo em uma verdadeira ferramenta de produção de prova e construção do direito do cliente. Isso tudo converge, inclusive, com a instrução 203, que impede agora o protocolo do mesmo pedido dentro do prazo recursal. Se você, colega advogado, faz uma solicitação pelo INSS digital ou até mesmo pelo meu INSS do cliente de forma errada, é gerado um indeferimento automático. Você só vai conseguir fazer o mesmo pedido depois do prazo recursal de 30 dias. As novas regras aumentam a responsabilidade sobre a qualidade documental, a correta instrução processual e o acompanhamento ativo dos requerimentos dentro do ambiente digital. Eu sei que alguns colegas são totalmente contra a digitalização dos serviços do INSS, mas nós temos que pensar que antes
tudo era feito presencialmente e para a advocacia previdenciária em especial, era muito difícil esse atendimento presencial, limitando a nossa advocacia à região que a gente de fato reside ou tem um escritório. Hoje, com o ambiente digital do INSS, nós temos a possibilidade de atender pessoas do Brasil inteiro e protocolar pedidos do Brasil inteiro, o que facilita muito a atuação fora da nossa região. Então, mais do que aprender a mexer no sistema, o desafio da advocacia previdenciária é compreender como usar de forma inteligente a tecnologia vai causar um impacto diretamente no reconhecimento do direito. A proposta do episódio é abordar como que o INSS digital evoluiu, especialmente com a utilização do GERID, que a gente chama o PAT, e como isso transformou o processo administrativo previdenciário numa verdadeira fase probatória estratégica. Hoje, nós não podemos simplesmente apertar o botão. Isso quem faz é o segurado. O advogado, ele precisa ter conhecimento do sistema. Ele precisa saber que existe cruzamento de dados eletrônicos. Ele precisa fazer uma análise documental prévia. Ele precisa verificar o CNIS antes. E aí a gente começa por uma grande dúvida. Fazer o acerto de CNIS antes do pedido de benefício de aposentadoria ou fazer esse pedido dentro do pedido de aposentadoria? Isso não tem uma resposta certa. Ocorre que temos que avaliar cada caso. O sistema, quando a gente faz um pedido de aposentadoria por tempo, ele abre a caixa das relações previdenciárias para a gente fazer ali as alterações. Então, você consegue, dentro do pedido, fazer com que o sistema entenda que você está fazendo alterações e sai do robô e deveria ir para um servidor. Eu digo deveria, porque às vezes a gente faz as alterações dos vínculos dentro das relações previdenciárias ali e ainda assim vai para o robô. Uma outra coisa muito importante dentro do pedido de aposentadoria é que a gente tem que informar se existe tempo rural, se existe tempo de professor, se existe tempo de especial. Esses são os maiores erros que alguns advogados ainda cometem, deixando de responder as perguntas de forma correta, clicar ali na página de relações de vínculos que existe tempo de professor ou especial ou rural e nos vínculos especificamente é necessário alterar a caixinha. Não tenham medo de mexer nas relações previdenciárias quando você estiver protocolando um pedido de benefício. Aquele lapisinho no sistema foi feito exatamente para você editar ou incluir períodos que não estejam de acordo com a realidade de trabalho daquele segurado que você está solicitando o benefício. Porém, muitos advogados ficam com medo de mexer nesse local, achando que estariam cometendo algo grave. Mas não, meus queridos, ali foi feito para mexer. Então, quando você tiver um tempo especial, você precisa informar que ele é especial. Você vai clicar na caixinha na parte de cima da tela de relações previdenciárias e especificamente no período que você for informar que é especial, você precisa selecionar que tem tempo especial. E da mesma maneira, quando é professor ou quando tem tempo rural. Isso vai mudar totalmente o jogo da análise da sua aposentadoria. Porém, eu notei recentemente que nos pedidos de aposentadoria por idade, a caixinha de relação previdenciária não abre dentro do pedido de aposentadoria. Inclusive, nós tivemos uma mudança de layout recente, onde as perguntas agora elas estão antes até da juntada da documentação no pedido de aposentadoria por idade, de forma contínua. Anteriormente, você tinha que responder e só conseguia avançar se você respondia a pergunta que você estava e depois aparecia uma outra tela com a pergunta seguinte. Agora não, aparece tudo na mesma tela, você vai respondendo uma por uma, tão importante quanto em qualquer outro pedido, mas no final, se houver alguma incongruência, depois da juntada da documentação, o sistema não vai deixar você avançar. Uma coisa muito importante que preciso dizer a vocês é que se vocês não colocarem a documentação correta nas respectivas caixas, vamos ter problemas na análise do pedido. Por quê? Quando você junta a documentação apenas num único documento,
se o sistema te permitir, porque em regra ele não permite, você está deixando de cumprir um requisito essencial. O robô vai entender que você não juntou a documentação necessária e provavelmente você vai receber exigências automáticas. Então, a orientação é sempre juntar documentos dentro das respectivas caixas, bem escaneado, padronizado. 5 megas é o limite de cada arquivo, de preferência escanear colorido. E quando for documentos assinados, como por exemplo a procuração, peça sempre para o cliente assinar em caneta azul, para que o servidor identifique corretamente a assinatura dele. Dito isso, nós precisamos então juntar essa documentação correta. Uma dica que eu sempre dou: junte o CNIS que você utilizou para fazer o planejamento previdenciário ou a análise do seu cliente. Eu costumo nos pedidos juntar o CNIS que eu estou utilizando nas análises e que eu entendo que é o correto. Junte uma petição simples na solicitação do processo administrativo. Você não precisa fazer uma petição de 10 folhas, com jurisprudência dos tribunais, nada disso. Mas nós precisamos indicar aos servidores o que ele precisa fazer. Muitos advogados ainda fazem o protocolo sem a petição de solicitação do requerimento. Isso pode causar alguns problemas. Por quê? Nem todo servidor vai saber o que você está querendo. Nem todo servidor vai fazer o que você acha que deveria ser feito. Por um exemplo, no acerto de CNIS. Então, é importante você fazer uma petição simples indicando o que ele precisa fazer. De preferência, indicando a instrução normativa ou a portaria que ele precisa cumprir. Aonde está a previsão legal daquilo que você está solicitando. Ah, Josiane, mas eu vou ter que desenhar para o servidor fazer o que ele tem que fazer? Sim, vamos ter que desenhar. Porque, como eu falei, nem sempre o servidor vai saber fazer aquilo que você quer que ele faça. Então, vamos pecar pelo excesso. Se for um servidor menos experiente, ele pode ficar na dúvida. E na dúvida, o que ele vai fazer? Vai negar o pedido. Agora, se nós dermos o caminho das pedras, fica mais fácil para esse servidor fazer o que ele precisa fazer de forma correta. Vamos facilitar a vida dele, porque no final nós facilitamos a nossa vida, certo? Uma outra coisa importante que nós conseguimos no final do ano passado, digo nós porque foi a advocacia que conseguiu, foi a questão da procuração eletrônica, para que a gente faça um espelhamento do meu INSS do cliente e veja todas as informações ali com a nossa senha do Gov. Para isso, o cliente precisa te cadastrar no Gov como procurador e automaticamente, quando você entrar com a sua senha, você vai acessar o meu INSS e ter todas as informações. Isso resolveu o problema de documentação, acesso à carta de concessão, extratos e tudo que tem dentro do meu INSS. Ainda tem uma parcela da advocacia que não está utilizando esse serviço. Eu sei que existem muitas dificuldades para pessoas menos esclarecidas de fazer o protocolo dentro do Gov da procuração eletrônica. Mas eu peço, utilizem esse serviço. Nós brigamos muito para que ele efetivamente fosse implantado. E quanto menos você usar a senha do cliente, menos exposto você vai estar também com relação à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Tome cuidado. Usar a senha do Gov do cliente não é um bom negócio. É óbvio que em algumas situações a gente não consegue fazer. Nós vamos precisar dessa senha. Se você for utilizar, eu recomendo que você tenha uma autorização por escrito, para que você não corra o risco do cliente eventualmente te acusar depois de ter acesso a informações do Gov que são sigilosas. E lembrem-se, o Gov não é só meu INSS. O Gov envolve Detran, vacinação, Receita Federal, uma gama de serviços onde a vida da pessoa está lá. Então, quanto menos você tiver a senha do Gov, é melhor. Faça um roteiro de como ele vai fazer a inclusão da procuração eletrônica. Se você não tem e quiser me pedir, pode me mandar um e-mail que eu mando para você o roteiro. É muito importante a gente utilizar essa ferramenta.
Uma coisa que acontece muito com relação à senha do Gov é quando o cliente chega no escritório e ele não lembra mais a senha. Como que você pode resolver isso? Nós não temos mais dentro do guichê virtual a recuperação da senha. Isso foi alterado em meados do ano passado e a gente não conseguiu restabelecer. Então, a única forma da gente conseguir reconectar a senha do meu INSS do cliente quando ele esqueceu ou quando ele não tem acesso ao e-mail é ir presencialmente na agência para pegar um código de validação ou tentar fazer através do aplicativo com o cliente. Porém, algumas pessoas têm problemas com o reconhecimento facial. Existe um link no portal de serviços.economia.gov.br/atendimento, aonde você vai preencher umas informações e vai solicitar um novo código de recuperação de senha. Normalmente, esse serviço responde em 5 dias úteis. É preciso responder algumas perguntas, tirar uma fotografia com o documento e a data do cliente como se fosse uma selfie, e isso vai passar por avaliação. Outra questão que às vezes acomete a advocacia é o bloqueio do acesso do INSS digital por alguns advogados. E o porquê que isso acontece? Por vários motivos. Hoje a gente tem aí bloqueios acontecendo por uso de sistemas que fazem captação de andamento administrativos automáticos, o que a DataPrev entende como se fosse um ataque de hacker. Então, eles suspendem a credencial do advogado. Lembrando que não existe mais acesso por senha, apenas com o certificado A3. Então, a DataPrev bloqueia o acesso pelo certificado A3. Também existem bloqueios por solicitações excessivas de requerimento. Temos informações de alguns advogados que chegam a protocolar mensalmente 15, 20, 30 mil pedidos de benefícios. Isso tem sido considerado o uso de robô, e os acordos de cooperação técnica entre a DataPrev, INSS e as OABs não autorizam o uso de sistemas de protocolo de forma automática. Além do que, eles alegam que isso pode ser uma litigância predatória. Então, acontece de muitos advogados que trabalham com massa serem bloqueados. E uma coisa recente que tem acontecido, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é bloqueio por uso da internet do Starlink. O DataPrev entende que você está usando um IP fora do Brasil e faz o bloqueio. Tudo isso acontece e você simplesmente não consegue mais acessar o sistema. Dificilmente você vai ser comunicado que você está bloqueado. Então, caso você não esteja conseguindo acessar de forma reiterada o sistema, entre em contato com a OAB do estado onde você está inscrito no INSS Digital e verifique se de fato você não está bloqueado. A OAB vai ter essa informação. Se você foi bloqueado no uso do sistema, é necessário você preencher um formulário respondendo várias perguntas que a OAB vai disponibilizar para você. Isso vai ser remetido para a DataPrev. Além de que você precisa fazer um curso de reciclagem de uso do sistema e necessário fazer a comprovação. Com isso, a OAB do estado que você está fazendo uso do INSS digital e foi bloqueado, vai solicitar a sua liberação depois de você cumprir esses requisitos. Uma outra questão que acontece muito, que eu recebo muitos pedidos de ajuda dos advogados, é quando o advogado não consegue logar porque está aparecendo credencial inválida. Senhores, normalmente, quando aparece credencial inválida, é um problema de horário do seu computador com o aplicativo que gera o código de confirmação de 2 fatores, que é do Google ou do Microsoft. Se você ainda não usa nenhum desses aplicativos, inclusive, eu recomendo que você use o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator, porque isso facilita muito a vida e você não precisa ficar solicitando aqueles códigos numéricos com frequência do e-mail. Faça isso que você vai facilitar. É o mesmo aplicativo que você usa para credencial de 2 fatores dos tribunais. É muito simples. Vai te ajudar bastante no dia a dia. A outra questão que a gente tem que ficar atento é no uso sistemático do sistema, ou seja, o uso reiterado.
Muitas vezes o computador fica viciado e nós temos que limpar os caches, os cookies e todos os browsers, ou seja, limpar o histórico do sistema. Porque se você começar a acessar a página e ele ficar indisponível, o computador vai ficando viciado e aí você vai precisar limpar todo o histórico para tentar acessar novamente. Outra dica que você pode utilizar é sempre usar a aba anônima quando você não está conseguindo acessar. Você vai no seu navegador da internet, você clica nos 3 pontinhos do lado direito e ali você vai conseguir abrir nova janela anônima e você tenta entrar no sistema ali por essa janela. Muitas vezes não é na primeira tentativa que a gente vai conseguir o acesso. Por isso fica essa dica. Uma outra dúvida muito frequente de uso do sistema é: Josiane, o meu pedido ultrapassou 50 megas, que é o limite total do pedido administrativo com protocolo através do sistema. Como eu faço? Isso acontece quando a gente tem que juntar muita documentação, como por um exemplo nos casos em que nós temos processo judicial trabalhista, comprovando vínculo ou atividade especial ou diferenças de remuneração. Enfim, se você tem muita documentação, precisa ter uma cautela maior na hora de fazer a digitalização. Preste muita atenção na definição que você está escolhendo no seu scanner ou no aplicativo de escaneamento. E se ainda assim ultrapassar, faça uma preliminar na sua petição inicial dizendo que a documentação ultrapassou o limite do sistema e que você precisa que o servidor abra uma exigência especificamente para você juntar o que ficou faltando. Já faça isso logo no começo. Uma outra tentativa que você pode fazer é agendar um atendimento pela portaria 982 de 2022, presencial, um atendimento para você ir até a agência, para você incluir o que você não conseguiu incluir no pedido. Porém, o que vai acontecer é que você não vai conseguir espetar o seu pendrive na máquina do INSS. Se você optar por isso, você vai ter que levar a documentação física, impressa, e o servidor vai fazer o escaneamento lá na hora. Parece uma loucura, né? Mas como assim ele não vai espetar o meu pendrive? Não vai. Não vai por uma questão de segurança digital, por conta de vírus, por conta de uma série de questões. Quando as máquinas do INSS ainda tinham aquele leitor de DVD, CD, eu me lembro que quando acontecia a necessidade de levar documentos muito grandes, eu escaneava, digitalizava e colocava no CD e levava. E eles pegavam, porque não tem a questão da contaminação. Agora, o pendrive pode gerar muitos problemas, então eles realmente não fazem, é uma determinação interna. A outra possibilidade é você tentar abrir através do guichê virtual da sua região uma solicitação para o servidor abrir mais espaço para você dentro da tarefa. Alguns servidores fazem isso, outros servidores não fazem. Então, é uma questão de sorte. Aliás, vamos falar um pouquinho de guichê virtual. O guichê virtual é um serviço que começou aqui no estado de São Paulo na pandemia e agora ele foi expandido para todos os estados do Brasil. Uma coisa importante de você saber é que se você fez um protocolo no estado de São Paulo, mas você é um advogado da Bahia, por um exemplo, e você não tem inscrição estadual na OAB São Paulo e não tem inscrição no INSS digital da OAB São Paulo, você não vai conseguir fazer um guichê virtual utilizando o INSS digital da Bahia para tratar do seu processo de São Paulo, por conta da questão da competência territorial da superintendência. Para você fazer um guichê virtual do seu processo de São Paulo, você vai ter que estar inscrito na OAB São Paulo e, consequentemente, no INSS digital da OAB São Paulo. Tem muitos advogados que acham isso complicado, não gostam dessa limitação, mas fiquem sabendo que não é uma questão que a OAB concordou ou se a OAB gosta muito disso. Foi uma imposição feita através do acordo de cooperação técnica. Você não vai conseguir pedir andamento, pedir agilidade de processos fora do INSS digital que você está
inscrito. Então, a solução, se você tem uma demanda muito grande fora do seu estado, é fazer a solicitação de inscrição no INSS Digital onde você está querendo atuar, ok? Uma questão que muitos advogados ficam na dúvida é: eu consigo pegar um processo que já está em andamento do meu cliente e ele aparecer no meu GERID, no meu PAT, no meu INSS Digital? Sim, você pode. Incluindo como procurador, você vai na tarefa, detalhamento de tarefa, e vai na aba procurador e você vai conseguir fazer a inclusão de procurador ali. Inclusive, você pode fazer a inclusão de mais de um procurador. Porém, já faz um tempo, o sistema está solicitando a procuração e o documento pessoal. Até pouco tempo atrás, a gente conseguia só incluir o CPF sem o documento, mas hoje o sistema não permite mais isso. Uma coisa importante é que a gente não tem conseguido incluir procurador nos pedidos de recurso ordinário ou recurso especial protocolados dentro do INSS Digital. Ainda que você tenha feito o protocolo ali, você não está conseguindo fazer a inclusão do seu colega advogado do escritório, por um exemplo. Por quê? Porque isso é uma limitação do Conselho de Recursos e nós não conseguimos ainda resolver essa demanda. Outra dica relacionada a isso, que é muito importante no gerenciamento dos processos, é que quando você protocola os pedidos dentro do INSS Digital, você consegue controlar tudo que você protocolou no seu CPF, no seu certificado. Inclusive os recursos, que são a parte mais complexa depois de acompanhamento. Quando você entra com o consultaprocessos.gov.br, você colocando a sua senha do meu INSS ou do Gov, melhor dizendo, vai aparecer todos os protocolos feitos no seu CPF como advogado. Quando você protocola na plataforma do meu INSS pela senha do cliente e você não está como procurador, isso dificulta muito o acompanhamento do processo, porque você vai ter que fazer a consulta um por um na senha do cliente, do Gov dele e não do seu. Então, mais uma dica para você deixar de usar o meu INSS e passar a usar o GERID, o PAT, porque você concentra os pedidos ali e você consegue todos os dias entrar no sistema e na tela, na primeira tela, no canto superior direito, tem o sininho que todas as notificações ficam ali. Ah, Josiane, mas eu posso confiar? Ali é o lugar correto das notificações aparecerem. Tem acontecido muita falha do sistema e não chegar o e-mail de movimentação de processos. Então eu recomendo que todo dia você entre no sininho dentro do PAT do GERID e verifique a movimentação dos seus pedidos. Por isso que é tão importante você não solicitar dentro do meu INSS do cliente, solicitar dentro do INSS Digital. Ah, Josiane, mas e quando é pedido de incapacidade temporária ou aposentadoria por invalidez? Isso não está ali no GERID. Por quê? O INSS alega que não existe compatibilidade do sistema, que são diferentes, e que não teria como abrir a agenda dentro do PAT. Inclusive, eu gosto de chamar o PAT como o PJE do administrativo, porque na verdade ele nada mais é do que um sistema de requerimentos. Então ele é o nosso PJE. O meu INSS, ele é consultivo e de requerimentos. A plataforma é diferente. Então, por isso que é incompatível os pedidos de benefício de afastamento e aposentadoria por idade, por invalidez, não podem ser feitos ali dentro do sistema da advocacia. Não existe um prazo para o INSS resolver esse problema, mas essa solicitação já foi feita pela advocacia. Então, neste caso especificamente, nós vamos ter que usar a plataforma do meu INSS com a senha do cliente, em casos muito pontuais. E para isso, como eu já falei, você precisa ter autorização do cliente por escrito. Uma coisa que você consegue fazer pela plataforma do meu INSS também para o cliente é gerar pagamento de GPS de diferença de valor devido quando a contribuição está inferior ao salário mínimo para contribuintes facultativos e autônomos. Se for pagamento de MEI, você não consegue gerar ali. Se for baixa renda, você não consegue gerar ali. Então, ali dentro do meu INSS, você vai entrar em serviços,
contribuinte individual facultativo, cálculo de GPS e diferença de valor. E automaticamente o sistema, se tiver diferenças, ele já vai apontar para você de acordo com as competências anuais. Para todas as demais solicitações de complementação ou indenização, você vai ter que abrir um serviço pelo 0800 135 0135, que é também o telefone correto para você utilizar para falar com o INSS, porque ali você vai estar falando como advogado e não como segurado. Eu sei que muitas vezes o 0800 é difícil de falar, mas tente falar no período noturno ou de final de semana, que costuma ser menos demorado. Evite usar o 135, porque lá ele é do segurado e muitas vezes o atendente se recusa a te atender porque você não é a pessoa direta que ele vai dar informação. Quando você liga no 0800, existe uma equipe específica treinada para atender a advocacia e que sabe que quem está falando é o advogado e não a parte. E você tem que informar o seu CPF e você também vai informar a OAB e a seccional que você está inscrito. E tudo isso vai ser conferido ali na hora. Uma coisa importante que eu preciso dar uma dica aqui é que quando você for notificado pelo PAT, ali no sininho dentro do sistema, o seu prazo não começa exatamente naquele dia. De acordo com a Portaria 993 de 2022, artigo 20, consideram-se realizadas validamente as notificações após 5 dias da data da sua emissão no PAT. É o inciso 1º. Então, você ainda tem 5 dias de gordura, eu costumo dizer, para você começar a contar o prazo. Mas eu não recomendo que você comece a contar após 5 dias. Eu sempre falo para os alunos deixarem essa gordura para queimar no final, caso aconteça alguma coisa que você não consiga cumprir os 30 dias da data do recebimento da notificação. Mas então não entre em pânico quando o cliente chegar e falar que o prazo já foi ou se você achar que perdeu o prazo. Sempre utilize o artigo 20 da Portaria 993 para você ter esses 5 dias extras. E tome cuidado, porque esse mesmo artigo, no inciso 2, fala que a consulta efetuada pelo interessado ou seu representante legal no processo eletrônico ou na data da juntada de manifestação, o que ocorrer primeiro é considerado como notificação. Ou seja, se você ficar consultando o processo e verificar lá que teve a decisão, ainda que você não foi intimado, isso vai ser considerado como ciência e o seu prazo vai começar a contar a partir dessa data. O INSS não tornou isso público, não está sendo certificado nos processos, o que é um equívoco pela Lei Geral de Acesso à Informação, né? E também pela publicidade dos atos processuais. Porém, eu já vi em alguns casos, inclusive de julgamento de recurso, o Conselho de Recursos aplicar a data da consulta como contagem de prazo. Então, fique atento a essa questão e utilize o artigo 20 da Portaria 993. Uma dúvida também muito frequente é como consultar os processos em fase recursal. Você vai consultar no consultaprocessos.inss.gov.br, como eu já falei, com a senha do Gov, de preferência com a sua senha, se todos os pedidos forem feitos ali dentro do GERID e você tiver cadastrado no sistema como advogado. Uma dúvida muito comum é como que eu protocolo petições e recursos para o CRPS. Você vai ter que fazer no GERID também. O protocolo de recurso ordinário está no GERID, o protocolo de recurso especial está no GERID. Uma coisa curiosa é que o protocolo de embargos está no GERID, mas não existe uma tarefa específica. Embargos você tem que protocolar dentro do pedido de recurso especial. Como assim, Josiane? Você vai ter que selecionar recurso especial e quando você for avançando as telas, você vai ter 2 opções ali para você. Você vai ter a opção de não concordo com os argumentos ou vai ter a opção de a decisão foi omissa. Se for embargos, você vai selecionar a decisão foi omissa. Se você não concordar com a decisão, você está selecionando a opção de recurso especial.
Fique atento nesse protocolo para que você não cometa equívocos ali na hora de selecionar, porque se você selecionar errado embargos e for recurso especial, você vai ter um problema, e se você selecionar recurso especial e for embargos, você também vai ter um problema e provavelmente não vai ser aceito, ou você vai ter que pedir a aplicação do princípio da fungibilidade. Então, muita atenção nesse protocolo de embargos que fica dentro da tarefa de recurso especial. E falando de CRPS também, hoje não é mais possível solicitar a sustentação oral por e-mail, como a gente fazia antigamente. Aliás, isso mudou o ano passado, salvo engano. Então você precisa fazer dentro do FalaBR, na CGU, é falabr.cgu.gov/web/home ouvidoria. Digita no Google que você vai achar o link. E você precisa cumprir os prazos previstos no regimento do CRPS. Josiane, se o prazo já tiver passado ou se o Conselho de Recursos não observou o meu pedido de sustentação oral no processo que já foi feito no protocolo do pedido de recurso. Aí você pode entrar em contato com o órgão julgador e tentar ali fazer com que eles mandem um link para você ou acessar também pelo link que fica disponível na página do Gov do Conselho de Recursos. Enfim, não existe uma fórmula mágica. Nós temos que saber usar o sistema a nosso favor. Adotar um e-mail exclusivo para o Geride é muito recomendado, para que você não perca nada que chegue na sua caixa de e-mail se você tem um e-mail muito movimentado. Uma coisa que você não pode deixar de esquecer nos protocolos é o termo de representação obrigatória. Inclusive agora, quando você vai fazer o protocolo, aparece uma caixinha que você tem que colocar se você é representante legal, se você é procurador, ali você já tem que informar. Outra coisa é que nós não podemos esquecer a lei do processo administrativo, o 9784 de 99. Na dúvida, quando você não achar nada na instrução normativa 128 ou nas portarias anexas, vai dar uma olhadinha na lei do processo administrativo e também na LINDB. Ali pode ter alguma coisa que vai salvar o seu requerimento administrativo. Mas o que eu queria deixar de lição nem é lição. O que eu queria compartilhar com vocês é que nós precisamos saber usar o sistema a nosso favor. A solicitação correta do pedido administrativo através do INSS digital pode evitar uma série de problemas. Então, na hora do protocolo, esteja atento, olhe com cautela todas as perguntas, faça um checklist de tudo que você precisa responder. Altere as relações previdenciárias se houver erro no CNIS para consertar, ou inclusão de dados, ou exclusão de períodos errados, ou informação de tempo especial, de tempo de professor, de tempo rural. Esses são os maiores erros no protocolo do pedido que causam um indeferimento automático. E muitas vezes os advogados, na falta de atenção no protocolo, fazem de forma equivocada, gerando os benefícios que sejam indeferidos. E agora, com a Instrução Normativa 203, isso vai dar muita dor de cabeça por conta do impedimento de protocolo do mesmo pedido em até 30 dias. Essas seriam as minhas dicas. Aqui eu busquei trocar a minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui na advocacia previdenciária, a gente tem sempre que lembrar que a gente está migrando de uma atuação puramente judicial que a gente tinha antes e que, diante das decisões dos tribunais, das novas instruções normativas, do próprio sistema digital de protocolo, nós temos que dominar o processo administrativo, nós temos que dominar o sistema administrativo do INSS, o nosso PJE administrativo, porque ele se tornou tão importante quanto conhecer a legislação e a jurisprudência. Um abraço para vocês. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui.
Até o próximo episódio.